Então a gente quer saber aqui, queremos saber qual é a logística, o que está sendo feito entre Corinthians e Grêmio pelo Luan. O Corinthians não queria emprestar o Luan no mesmo molde do Santos, porque, por exemplo, só para dar um exemplo, se o Luan machuca no Grêmio, o Corinthians é obrigado a renovar o contrato do Luan até o fim da sua recuperação, isso por lei. Então, isso foi uma das exigências que o Corinthians fez. O Corinthians não queria emprestar, queria rescindir realmente o contrato para que o Grêmio também pudesse fazer a contratação. O Grêmio, ao mesmo tempo, queria que ele se liberasse do Corinthians para fazer um outro tipo de negócio. A questão é, ele tinha até o fim do contrato para receber e ainda valores pendentes. Eu não tenho a informação precisa do quanto ele abriu mão, mas ele tinha valores a receber, cerca de 5 milhões de reais até o fim do contrato e cerca de 5 milhões passados de direitos de imagem e tudo mais. Provavelmente isso foi feito um acordo, um parcelamento e tudo mais. A informação que eu tenho é que rescindiu. Ele resolveu com o Corinthians e aí acertou com o Grêmio um salário irrisório para o nível do futebol brasileiro, cerca de 50 mil reais, até o final do ano, com cláusulas de produtividade. Chega amanhã em Porto Alegre. Olha, Capelanes, você está muito sério ouvindo toda a explicação e essa... Não é, na verdade, é um modelo de negócio. O Luan quer recuperar a carreira, tá ali treinando em separado, tá no ostracismo, problemas também que ele teve de segurança na vida privada, enfim. Luan tem que virar a página. Será que ele quer mesmo recuperar a carreira? Só ele pode responder. Então... Pois é, porque a grande verdade é que o Luan, ele não estava focado aqui no Corinthians. Quando o Luan ele deu algumas declarações, deu uma entrevista muito boa para o Chico e para o Denilson recentemente no podcast deles, eu não acreditei em nada que ele falou lá, tirando todos os problemas que ele teve extra-campo, mas a mim não convenceu. Eu não me convenci com as declarações dele, que eu tô focado, que eu tô treinando, que isso, que aquilo. Até porque a gente tem contato de muita gente, virava e mexia, estava em festa no final de semana, no dia seguinte tinha que se reapresentar para treinar. Como é que o cidadão, o sujeito consegue treinar? Só vou agregar no que você está falando. O Grêmio fez consultas e descobriu que o Luan contratou um preparador físico específico para cuidar da sua parte física nos últimos tempos. E que... enfim, estava se cuidando mais. E também o contrato de produtividade protege um pouco mais o clube, né? Eu acho que você está muito oriçado, sabe? Tá fazendo muita festa. Não, foi pro Grêmio, vai ser eleito o melhor do mundo. Tá fazendo muita festa. Não, foi pro Grêmio. Aí é por positivo, motivo, sabe? Eu não tô achando... festa por Agora, motivo. que ele joga mais que o Vina estava jogando, que o Natan, que foi contratado, Hoje, que os moleques jogam lá. Hoje ele joga? É óbvio. Chico, ele é jogador hoje, Chico. Acorda pro mundo, Chico. Hoje ele é jogador de futebol. Não, é que assim, ele no Corinthians, ele não demonstrou nada. Nada. Aquele Luan, rei da América, campeão da Copa do Brasil, óbvio que esse não existe Luan mais. ficou É lá óbvio. no Grêmio mesmo. Agora eu pergunto. Mas o Renato Gaúcho tá jogando as fichas. Mas o deixa Renato eu- Gaúcho O Grêmio tá tem se um comprometendo gestor. publicamente, tá chamando pra ele. E Aí é é um que está. desejo do Renato Aí é que que o está. Grêmio atendeu. Só pra te lembrar, Chicão, ele não entra em campo há mais de 1 ano e meio pelo Corinthians. Não, só para te lembrar, A última vez foi contra o Tudo bem. Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista. Pelo Santos. Pelo Corinthians. Pelo Corinthians. Pelo Santos ele entrou no ano passado. Exatamente. Pelo no ano Corinthians. passado. Pelo Corinthians. O Corinthians não usa um cara que recebe 800 mil reais por mês há mais de 1 ano e meio. Aí já tá um sinal pra mim de que não é esse jogador Mas melhor se que tem Vinha, um lugar, melhor eu que Natan, pergunto não pra é. você, se tem um lugar em que ele pode recuperar o futebol, não é no Grêmio com o Renato? É na cabeça dele. Peraí, Pra mim é na um cabeça clube de dele futebol ou é um centro de reabilitação? Mas olha, Eu quero olha o poder molde entender. do contrato. O Grêmio não tá Aí você tem pagando razão. quase nada pra ter lá. Mas eu acho uma excelente troca. Sai Soares, entra Luan, perfeito. É, maravilhosa, né? Nossa senhora, olha o patamar. Chico, cara, sabe quem mais Não, me eu acho perfeita, Tá feliz. gente. Realmente, Chico sai um quer jogador e entra um ídolo. O Chico quer Pode ser uma- transformar. Dedê, você não vai falar nada. Espetacular. O Denilson tá quietinho. Não, o Chico tá tirando. Ele tava louco pra ficar na dele. Ela joga pra mim, mas o Chico falou um pouquinho do que eu penso e o Capelanes também. E você agora você falou assim... Mas a gente só- discordou? Não, é que assim, não, que ele... É que ele concorda um pouco com o cara. Calma, você falou o negócio da produtividade. Concordo, que eu acho que esse era o caminho. Tá. A resposta que a Renata falou, o Capelanes falou assim, será que só ele pode responder isso Perfeito. jogando bola? É isso. Lógico. Não tem muito segredo. Agora o Luan tem que aceitar esse papel. 15 Ele tem que aceitar o papel de segundos. ser coadjuvante agora. É o momento dele ser 15 coadjuvante. Vamos, Luan! Então, o caso do Grêmio, né? E da possibilidade, se é que ainda existe, o Renato já falava sobre isso, do Luan reaparecer por aí saindo do Corinthians. Você apurou algumas novidades por aí, Berton? Apurei sim, Bruno, e olha,
Nas próximas horas, o Grêmio deve anunciar oficialmente o Luan como seu novo reforço para essa temporada. Até a apuração em conjunto com a Leli Nascimento, né, lá no Corinthians, ela conseguiu também apurar essa rescisão, que o Luan já tratava disso com a equipe, com a direção corintiana. Eles chegaram ao acerto até de forma amigável, o Corinthians liberando o Luan. Imediatamente o Luan livre no mercado, ele começou a acertar o seu retorno ao Grêmio. O Grêmio já buscava algumas informações, o Renato falava sobre isso, né? Principalmente números do Luan, na questão da parte física. O Grêmio foi buscar com o Corinthians, foi buscar também com o preparador físico que o Luan contratou de forma particular, como é que ele estava fisicamente. Esses números chegaram, agradaram. E a informação que eu tenho é que realmente chegaram a um acordo e nas próximas horas o Grêmio deve anunciar o Luan como seu novo reforço, um contrato curto, né, até o final desse ano, mas com a possibilidade de em janeiro as duas partes sentarem, caso o Luan consiga atingir alguns gatilhos, alguns objetivos, algumas metas em campo, ampliar esse contrato do Luan, que teve no Grêmio, né, entre 2014 e 2019 sua melhor passagem, chegando à seleção brasileira, se tornando o rei da América, e era inclusive o técnico, o Renato Gaúcho, né, o mesmo treinador de agora. O Renato falou que queria assim ajudar e recuperar o Luan. Então Grêmio e Luan muito próximo de um acerto. A rescisão com o Corinthians já aconteceu e nas próximas horas o Grêmio deve anunciar o Luan como seu novo reforço para a temporada 2023. Bertão, só uma dúvida em relação à questão do salário. Você tem alguma ideia sobre isso? Porque a gente sabe que em São Paulo o salário dele era alto, né? Mas vai um salário bem mais baixo, Bruno. Eu não consegui, claro, apurar precisamente quanto é que o Luan vai ganhar, mas algo bem abaixo do que ele vinha recebendo no Corinthians e até para os padrões, né, da folha salarial do Grêmio. Como eu falei, o Grêmio vai tentar, com o Luan, acionar nos contratos alguns objetivos, alguns gatilhos para que isso vá se ampliando, questão de salário, contrato, mas tudo vai depender do Luan. É um jogador que está muito tempo parado, não teve seus objetivos alcançados no Corinthians, o Grêmio quer recuperar o jogador, confia nele, mas claro, quer fazer isso com calma e também se precavendo, colocando esse contrato. Exatamente tudo isso que está sendo discutido nesse exato momento. Questão contratual, questão de salários, gatilhos, objetivos, e aí tem a assinatura do contrato e ele já é esperado entre hoje e amanhã em Porto Alegre para ser anunciado. Beleza, Berton, obrigado, viu? Então, importante a apuração do Gustavo Berton agora. Sim. Esse acordo deve ser anunciado e oficializado logo mais, Mário. É bom pro Luan, bom pro Corinthians, bom pro Grêmio, bom pra quem? Uma movimentação que aparentemente é boa para todo mundo, né? Para os três envolvidos, porque assim, pro Luan, com a clara necessidade e vontade de recuperar o jogador, né? Assim, o jogador que um dia, no nosso imaginário e no do Renato também, já mostrou a qualidade dele. Então é um movimento que valorizo demais, partir do Renato, diante de todas as circunstâncias muito tristes, né? Que o Luan passou nas últimas semanas, a agressão, enfim. E aí o Renato se mostrando realmente o lado ser humano dele, né? Isso é muito, muito, muito legal. Eu não sei te dizer se pro Luan é uma última tentativa de recuperar a carreira dele como profissional, como jogador. Pro Corinthians é interessante, porque o Corinthians também estava com essa necessidade de resolver a situação. Tentou por muitas vezes contar com o Luan e não conseguiu, enfim. Então, acho que o movimento tende a ser interessante para os três envolvidos. Na prática, pro Grêmio, a gente vai ver só mais pra frente, né? Com o Luan desempenhando. E é uma novela que a gente está esperando chegar ao fim, né? E tomara que seja de um final feliz, principalmente pro lado humano do jogador, que também precisa se ajudar, Marco. É que, na verdade, hoje, o Corinthians não conta com o Luan e o Grêmio não conta com o Luan. Na verdade, o Luan precisa, né, voltar a praticar a profissão dele. A porta no Corinthians estava bem fechada e não por culpa do Corinthians. É que o Luan não conseguia desempenhar. O aceno do Renato para o Luan pode ser um aceno que venha a dar algum resultado. Espaço no time hoje, reservado para ele, Bruno, não tem. Ele vai ter que trabalhar e buscar. Então, a informação do Gustavo Berton, que o acerto já existe e deve ser anunciado logo mais, ainda hoje, entre hoje e amanhã.